Do not forget my stories, Senua. I am with you still. Hellblade 2 veio para revolucionar e aumentar a régua dos gráficos dos jogos digitais, isso aí não tenho dúvidas, tá? Mas o que é que faz esse jogo ser tão realista? O que é que tem de diferente nesse jogo que nos outros não tem? Que tecnologia foi utilizada aqui para diferenciar e tornar ele tão realista comparado aos jogos dessa geração atual? Todo mundo sabe que esse jogo foi feito na Unreal Engine 5 e esse motor gráfico ele veio com algumas atualizações impressionantes, realmente veio para revolucionar a indústria. A ideia é que daqui para frente a gente seja mais comum a gente ver jogos nesse nível gráfico. E isso se dá principalmente por dois fatores. Uma tecnologia nova de iluminação, chamada Lumen, e outra tecnologia chamada Nanite, que é uma tecnologia que permite basicamente a gente ter um número maior de polígonos na nossa cena. Eu chuto, né? Eu imagino, daqui pra frente vai ser mais comum, devido a essa tecnologia, a gente ter jogos indies com uma qualidade gráfica absurda. Inclusive os jogos que eu tô trabalhando, já tô aplicando essa tecnologia, ela facilita muito o fluxo de trabalho de desenvolvimento de jogos, principalmente em gráficos mais realistas. Então eu tô aqui com o motor gráfico aberto, então vocês podem ver que tem uma cena aqui que eu uso para fazer alguns testes. Esse aqui é o método de iluminação que é usado hoje em dia nos jogos. Aqui a gente já pode ver que tem alguns artefatos aqui nas sombras, né? Ele não está calculando bem onde colocar essas sombras mais escuras, onde colocar as sombras mais claras, não tem reflexo nenhum. Outra coisa, se eu aproximar esse cubo a outro objeto, ele não vai ter nenhum tipo de reflexo aqui, ó. Essa cor, se fosse uma simulação precisa, se fosse o Ray Tracing, à medida que eu chegasse perto aqui, ó, ele não ia só gerar essa sombrinha aí, mas ele ia também transferir um pouco dessa cor para esse objeto, tá? Isso parece um detalhe pequeno, mas isso faz muita diferença na hora de simulação de iluminação, tá? Outra coisa também são os reflexos, né? Então a gente tem aqui, ó, uma esfera que ela está refletindo o céu, porém eu não consigo refletir os ambientes em volta em tempo real. Eu posso até fazer uma pré-renderização do que vai ser refletido aqui, só que ele não vai mostrar em tempo real. Por isso que é tão difícil da gente ver reflexos em tempo real em jogos, né? Quando existe isso, é ou pré-renderizado, né? Tem todo um trabalho por trás para poder fazer o espelho, ou ele usa algum método próximo do Ray Tracing, ou tem essa tecnologia nova que eu vou mostrar para vocês, que é o Lumen, que ele faz esse tipo de reflexo bem mais facilmente. Então já vamos aqui, ó, vamos ativar o Lumen. É muito fácil, tá? Eu venho aqui em Edit, Project Settings. Vou digitar aqui Global Illumination. Então aqui, ó, Dynamic Global Illumination Method. Eu vou mudar para Lumen e ele vai perguntar se eu quero mudar o reflexo para Lumen também. Eu vou digitar OK, tá? Só para conferir, eu vou digitar aqui Reflection. E aqui, ó, Reflection Method Lumen. Então, tanto o Global Illumination como o método de reflexo tem que estar em Lumen para a gente ver a tecnologia. Então, a gente já percebe uma diferença aqui, né? Olha essa esfera como ela tá. Ela reflete tanto o ambiente em volta em tempo real como a sombra dela própria, tá? Ela gera também as chamadas sombras de oclusão, né? Que é essas sombras mais profundas, que em jogos AAA hoje em dia, isso aqui é feito manualmente, tá? É feito de forma pré-cozido, digamos assim, é baked, que é chamado no meio de desenvolvimento de jogos, tá? Então, basicamente, isso aqui é tudo feito em tempo real e calculado, não precisa ter esforço nenhum. Inclusive, se eu mover essa esfera, ela recalcula automaticamente as sombras e os reflexos, tá? Olha a sombra de oclusão formando lá embaixo, que legal. Então isso aqui, ó, parece ser um detalhe pequeno, essa sombra mais escura, mas isso dá um realismo muito maior na nossa cena. Outra coisa que a gente pode perceber aqui, ó, olha a diferença como ficou esse equipamento, tá? Esse equipamento não tá trabalhado, né? Em detalhes, ele é só uma malha mesmo, só que o Lumen, ele consegue calcular a sombra certinho agora. Tá vendo que não tem aquelas sombras mais estouradas, né? Aquelas negócios sem sentido. Agora a gente, com a malha simples, a gente consegue ver o formato dela. A sombra dela é muito mais suave. E as sombras de oclusão, ó, tá exatamente onde deve estar. Tá vendo? Outra coisa é o rebatimento da luz. Fiquem olhando para essa área aqui, ó, para vocês perceberem. Eu vou afastar essa esfera e olha o que vai acontecer. Vocês percebem essa pequena diferença de coloração? Isso aqui é exatamente o Ray Tracing recalculando, né? A luz que está batendo aqui está sendo refletida aqui. Tá? Então isso aqui, se vocês perceberem, está um pouquinho mais avermelhado que essa região, que não está recebendo essa luz. Isso aqui parece ser um detalhe pequeno, mas a composição geral de uma cena completa, isso aqui faz muita diferença. Aqui tem uma cena, né, que seria uma cena noturna.
Aí agora eu vou ativar o Ray Tracing e vocês vão ver a diferença, né? A sensação de ambiente noturno, ambiente fechado com pouca luz é muito maior quando a gente trabalha com o Lumen, né? Então essa segunda aí eu ativei o Lumen e percebo a diferença. Dá muito mais sensação que tem pouca luz, aquela sensação de ambiente fechado, à noite e assim por diante, tá? Então essa é mais uma vantagem do Lumen. E eu só fiz ativar ele na configuração. Vocês podem ver que a iluminação é a mesma nas duas situações. Essa parte aqui é legal porque a gente consegue ver com uma coisa que é muito difícil de fazer no método tradicional de iluminação, que é essa luz difusa. O nome técnico dela é Overcast Light, que é a luz que a gente vê em dias nublados, né? Não é uma luz direta do sol, essa luz ela meio que vem de toda parte e ela é muito fraca. A simulação disso aqui no jogo inteiro dá aquele ambiente como se estivesse num sonho, né? Dá aquela atmosfera pesada e tal. E isso aqui só é possível por causa do Lumen, né? Essa simulação precisa dessa Overcast Light, só é possível por causa do Lumen. Percebam, aqui tem uma névoa e a bandeira ela tá gerando uma sombra ao longo da névoa. E a sombra do inimigo aqui projetada, antes mesmo dele aparecer a gente já vê a sombra, isso aqui é absurdo, tá? Isso aqui é muito difícil de fazer no método tradicional de iluminação, tá? E o Lumen facilita muito, não tô dizendo que é fácil, tá? Mas aqui é o quê? Uma névoa, ele colocou uma malha aqui atrás, que é a malha do inimigo, e lá atrás, lá em cima, tem a origem da luz. E a própria luz está simulando toda essa luz difusa aqui, inclusive projetando a sombra do inimigo aqui na névoa. Tá? Isso aqui é impressionante, gente. Percebam uma coisa aqui agora, tá? No momento que ele bloqueia a espada, bloqueia o ataque da Senua, tem uma geração de partícula que gera uma iluminação. E se vocês perceberem, a iluminação, ela interage com todo o ambiente. São os pequenos detalhes que formam o realismo, né? Então, principalmente esses detalhes dinâmicos, né? Não apenas o detalhe estático que não muda, mas principalmente os detalhes dinâmicos. A interação da luz da partícula com o meio, né? Dá para ver que essa partícula aqui, ela está emitindo luz a toda a sua volta. Isso aqui gera um realismo absurdo. Comentem aqui embaixo se vocês gostam desse formato de vídeo, um pouco mais longo, comentando um pouco mais a fundo e exemplificando as tecnologias da Unreal Engine, né? E também comentem aí se vocês querem ver os devlogs do nosso desenvolvimento de jogos, né? Como é que o jogo é desenvolvido e assim por diante. É muito importante saber a opinião de vocês para saber que direcionamento tomar aqui no canal, né? A partir de agora eu vou postar vídeos com mais frequência, então se inscrevam para não perder nenhum vídeo novo se vocês gostaram, tá? Obrigado e até a próxima.